Graça e paz, amados peregrinos, peregrinas. Aqui quem vos fala é a missionária Eli Maria, da cidade do Paulista. Por que eu chamo peregrinos, peregrinas? Porque em 1 Pedro 2,11 nos fala que, amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Quer dizer que nós somos peregrinos. Foi assim que o apóstolo Pedro nos viu. Olha, hoje nós temos 4 desafios de fé. O primeiro desafio é você dar o like aí embaixo, se inscrever no canal, compartilhar com seus familiares, parentes, amigos, irmãos, grupos de igreja e comentar. O que é que nós vamos falar hoje? Nós iremos falar de um crente vacilante. É um crente que não anda por fé, ele anda por vista. E esse personagem que nós vamos falar não está na galeria da fé. Vamos falar deste crente vacilante, né? Eu vou botar um título na playlist sobre os crentes vacilantes da Bíblia. E o primeiro nós vamos falar de Ló. Ló teve um ótimo professor que foi seu tio, professor da fé. Ele viu coisas extraordinárias o tempo que andou com o seu tio, mas ele não aprendeu. Ele preferiu andar por vista. Ele preferiu apostar a não ter fé. E a vida deste homem foi um fracasso. Nós vamos aqui, o sumário da vida de Ló. Ele era um homem religioso. Ele não era um adorador, ele era um religioso. E 2 Pedro, vamos abrir aqui. E 2 carta de Pedro 2, capítulo 2, versículos 7 e 8. E livrou o justo Ló. Por que justo? Ele foi justificado como Abraão? Não, foi porque ele creu em Deus, mas ele não andava por fé. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, lá em Sodoma. Porque esse justo habitava entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as obras injustas. Ele andou por vista, se separou do tio e escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. E lá, um pouco de justiça que ele tinha, um pouco de que cria em Deus, ele foi contaminado, né? Ele foi contaminado. Ele era um homem religioso, associou-se com pessoas, mas nós vamos ler em Gênesis, escapou-se do tempo da destruição, associou-se com pessoas, mas perdeu seus bens, a esposa e, por fim, a sua reputação. Vamos ler em Gênesis 19, quando Ló recebe os 2 anjos. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, vendo-os. Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra.
Ló se sentava nas entradas das portas da cidade dos portão, que era costume os mais antigos se sentarem para julgarem, para ser juízes, dar conselhos. Olha, uma cidade pervertida. O que era que aquele homem estava fazendo ali? E disse no versículo 2: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo e passai nele a noite. E lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Quer dizer, ele foi logo dando um jeitinho, porque ele percebeu que não era pessoas humanas, era seres angelical, celestial. Por que ele reconheceu? Porque ele via isso constante na casa do tio dele. O tio dele andava em fé. Ele viu. No 3 diz: e porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez banquete, cozeu bolo, sem levedura, e comeram. Por que ele fez esse banquete? Porque ele via o tio dele, Abraão, fazer isso para os seres celestiais. Vocês sabiam, amados, que tem relatos que a Bíblia não deixou para nós, que nós só vamos descobrir lá na glória? Mistérios da Bíblia. E a vida de Abraão era uma vida de fé. Um homem e uma mulher que tem uma vida de fé tem uma vida de mistérios. E no 4, e antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Veja só, contemple a situação que estava na casa de Ló. Vieram os homens de todos os bairros, cercaram a casa daquele homem. E chamaram Ló e disseram: e onde estão os varões que a ti vieram nesta noite, trazeram fora a nós, para que os conhecemos? Então eles pediram os anjos: traz os varão. A gente viu uns varão diferentes entrando aí. E no 6, então saiu Ló a eles à porta, fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Veja só a recepção que Ló deu aos sodomitas. Meus irmãos, Ló já estava sem visão nenhuma. Que o crente vacilante é assim, o religioso é assim. Não, há muitos anos que eu sou crente, eu nasci nessa denominação, vou morrer, eu tenho a carteirinha de crente. Se eu perder um culto, eu morro. Mas não passa muitas vezes de um religioso. Entende? Porque o Senhor não está atrás de religioso. O Senhor está atrás de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Foi isso que ele disse àquela mulher samaritana. E no 7, ele fala e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, chamando os sodomitas de irmãos, ao nível espiritual que esse homem baixou. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora vô-las trarei, e farei delas com bom for nos vossos olhos, somente nada façais a estes varão, porque por isso vieram a Sodom, a sombra do meu telhado. A decadência espiritual de Ló. É muito triste, viu, irmão? Quando um homem e uma mulher que se diz de Deus não tem fé, sofre uma decadência espiritual e moral. Ele ofereceu as 2 filhas virgens para serem violentadas. Violentadas, E no 9, eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro
Este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Então os sodomitas passou na cara de Ló: quem te constituiu juiz na nossa cidade? Tu viesse morar aqui, fazer fortuna aqui, viver às portas dos portões de Sodoma. E quem te fez ser juiz de Sodoma? Quem foi que te fez ser juiz? Agora vai ser pior, porque é assim a vida do crente vacilante, do crente que vive por vista. Fica na mão dos ímpios, não tem moral nenhuma, ninguém respeita. Então, no 10, aqueles varão, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varão que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disse aqueles varão a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e seus filhos e suas filhas e tudo quanto tem nesta cidade, tirai-o fora deste lugar. A misericórdia de Deus é muito grande. Mas tudo isso aconteceu por causa da intercessão de Abraão lá atrás. Aqui tem algum genro teu, algum filho, alguma nora, alguma filha, sai. E aqui nós podemos ver no 14, então saiu Ló e falou ao seu genro aos que havia de tomar suas filhas, e disse: levai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi dito, porém, por zombador aos olhos de seu genro. Os genros não creram, né? Era tudo ímpio, tudo sodomitas. Como é que um homem que se diz religioso deixa as filhas namorar com sodomitas? Como é, né? Quer dizer, não tem visão nenhuma, não tem visão nenhuma. E ao amanhecer, os anjos apertaram por Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. E a misericórdia de Deus foi tão grande que os anjos começaram a apertar: vai, pega tua mulher, tuas filhas e sai desta cidade. No versículo 16 ele fala: ele, porém, demorava-se, e aqueles varão lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Não, que apego Ló tinha a Sodoma, a riqueza, o conforto. Ele vivia por vista. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. No 17 fala: e aconteceu que, tirando-o fora, disseram: escapa-te por tua vida. Deixa tudo aí, escapa-te por tua vida para o monte, para que não pereças. E Ló, sabe o que foi que Ló disse? E Ló disse-lhe: assim não, Senhor, assim não. Assim não. Ló, o coração de Ló estava em Sodoma. Mas a intercessão do justo Abraão falou mais alto diante de Deus. Assim não. E o 19 diz: eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Meu Deus, como um homem sempre quer dar um jeitinho nas coisas que Deus faz. Deus disse que era para ele ir para o monte. E ele disse aos anjos que tinha medo que botasse ele na primeira cidade. Ele dá sempre um jeito, e todos os jeitos que o ser humano dá para ajudar a Deus, ele se dá mal.
E eis aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena a hora, para ali me escaparei. Não é pequena? Não é pequena? Tem uma interrogação. E os anjos tinham ordenado para o monte, mas ele determinou para onde ia, para que minha alma viva, no 21. E lhe disse, eis aqui tenho aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Quer dizer, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra e as vizinhanças, mas Ló não deixou. Sempre, né, irmãos? A gente quer dar um jeitinho para Deus trabalhar, né? Achando que Deus não tem capacidade nenhuma de cuidar de nós, de nos livrar. Mas esse é o homem que não tem fé, o vacilante. 22. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada podereis fazer enquanto não tiver ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. E então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e todas aquelas campinas de todos os moradores daquela cidade e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estalta de sal, porque era uma mulher que não tinha fé. Não andava por fé, andava igual o marido por vista. Ela olhou para trás, se converteu numa estalta de sal. Ele foi para Zoar, que Zoar ia ser destruída, não foi por causa dele, porque dando um jeitinho. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, irmão. A gente tem que ler a Bíblia para a gente se inteirar. E a mulher de Ló se converteu numa estalta de sal. E lá do outro lado, Abraão intercedendo. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como fumaça de uma fornalha. Acabou, toda a riqueza de Ló acabou. Todos seus gados, todos seus bens, prata e ouro. Perdeu a mulher. Foi para Zoar, deu errado lá em Zoar, foi para a campina, para o monte, e quando chegou no monte, foi a decadência dele, moral, quando as filhas deles tiveram uma ideia diabólica de embriagar o pai, e as duas se relacionarem com o pai, porque era tudo uma família que não tinha fé. Não tinha como exemplo o pai. Como era que ia andar em fé? Então o que aconteceu? Associou-se com mal pessoas em Sodoma, toda a sua fé, já que não tinha, perdeu. E lá elas tiveram relação sexual com os pais, né? Com o pai, né? E os filhos os filhos que nasceram de Ló, né, são Benamim e dos Amonitas, né? Eles trouxeram grande prejuízo para o povo de Israel. O primeiro filho foi Moabe, né? Que vem dos Moabitas, vem de Moabe. E o segundo foi Benamim, que vem dos Amonitas. Foram dois povos que deram muito trabalho a Israel. A situação de Ló foi uma situação de degradação espiritual. Viu? Porque não andou em fé, andou em vista, andou por vista. Ele teve um excelente professor, mas não aprendeu nada.
nada. E assim, meus queridos irmãos, é na nossa vida. Devemos ter Ló como exemplo de um homem vacilante. Aprender a não andar em decadência, porque teve um ótimo professor, como eu falei, o pai da fé, mas teve um final patético, um final de desgraça espiritual. Este foi o homem vacilante, o homem que não andava por fé, mas por vista. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós estamos aqui aprendendo com esse personagem bíblico para nós não errarmos. Nos livra, Senhor, a tomar a atitude de Ló, a andar por vista e não por fé. Eu apresento cada um dos inscritos, cada um dos ouvintes, os não inscritos, Senhor, que venha dar sabedoria a cada um de nós, para não cair numa situação dessa. Eu abençoo todos eles com a bênção do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos peregrinos. Que Deus em Cristo nos cubra com seu sangue, para nunca a gente cair numa decadência espiritual dessa, de ser um crente vacilante. Amém? Deus abençoe todos e guarde as suas famílias em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Amém?